Boa tarde a todos os presentes. Em nome da comissão organizadora desse seminário, agradeço ao professor Caetano Dias Correia por ter aceitado o nosso convite para estar presente aqui hoje. Para a comunidade do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, é uma honra e um prazer imensurável recebê-lo. Agradeço também a todos e todas os ouvintes presentes. Passo a palavra agora ao professor Rodrigo Vitorino, professor da Faculdade de Direito da UFO e líder pesquisador do Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião, o CEDIR. Professor, fique à vontade. Muito obrigado, Victor. Inicialmente, é um prazer contar com a presença do professor doutor Caetano Dias Correia, que está aqui conosco, que tão gentilmente aceitou o nosso convite, né, em meio a tantas possibilidades, né, de eventos online, né, está aqui conosco, e também a todos os participantes. Nós estamos vendo aqui uma longa lista, né, de pessoas que já entraram na sala. Temos também a transmissão ao vivo pelo site da RNP, e então é muito bom. Quero agradecer em nome do CEDIR a todos os interessados, a todos os participantes, sobretudo porque hoje em dia nós temos uma longa lista de opções, né, um catálogo de webinars e conferências, lives que estão aí sendo disponibilizadas pela internet, e todos que estão aqui fizeram uma opção de discutir um tema associado às relações entre direito e religião, que é o objeto central de discussões do nosso centro de estudos, né? Quero também ressaltar e agradecer à Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, que é a nossa sede, onde estou também vinculado como professor, que está conosco neste evento. O CEDIR é um grupo de pesquisa cadastrado na diretoria, no Diretório de Grupo de Pesquisa do Brasil, do CNPq, certificado pela Universidade Federal de Uberlândia. E, além das atividades de pesquisa, das publicações que nós realizamos, recentemente nós organizamos um livro publicado na Alemanha pela Springer sobre direito e religião na América Latina, e entre outras publicações que os nossos pesquisadores fazem, o CEDIR também é uma nucleação de projetos variados de extensão e de ensino também. Temos numerosos projetos de extensão que vão desde a elaboração de materiais de capacitação, manuais de boas práticas, até realização de eventos, realização de assessoria jurídica. Recentemente, no ano passado, nós fomos, inclusive, admitidos no primeiro processo junto ao Supremo Tribunal Federal para discussão de um tema relacionado ao exercício da liberdade religiosa. Então, nós temos vários campos de atuação, e isso é possível em função não apenas da reunião de professores, de pesquisadores, mas, sobretudo, pela participação dos discentes. Discentes estes que são da Faculdade de Direito e de outros cursos também da universidade, e admitimos ainda a participação de discentes de outras instituições excepcionalmente. Então, é uma alegria poder estar aqui, e eu quero registrar que este é o primeiro evento da nossa série de seminários que estão sendo realizados por videoconferência. Então, o professor Caetano nos deu a honra de inaugurar, com a presença dele, essa série de eventos que nós pretendemos que seja bastante construtivo e produtivo para todos os ouvintes e participantes. Então, muito obrigado. Muito obrigado, professor, pelas considerações iniciais. Passo agora a palavra ao professor Dr. Caetano Dias Correia, que é professor no curso de graduação e no programa de pós-graduação, stricto sensu, em Direito da Universidade Federal de Santa Catarina, professor dos cursos de graduação em Direito e pós-graduação lato sensu, em Direito, do Centro Universitário Católica de Santa Catarina, e também é mestre e doutor em Direito pela Universidade Federal de Santa Catarina. Professor, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas. Vocês me ouvem bem? Tudo certo? Eu começo agradecendo
bastante, imensamente, o convite feito pelo CEDIRI, na pessoa do professor Rodrigo, que, enfim, é quem eu conheci faz não muito tempo, quando o convidei para participar de uns eventos relativos à disciplina que eu leciono no âmbito do mestrado aqui da Universidade Federal de Santa Catarina de Direito e Religião. E, enfim, brotou desse encontro uma afinidade bastante sincera e profícua de nossa parte, que, né, está nos levando a estreitar esses laços aí de parceria e de contato para que a gente possa, né, prosseguir e promover mais debates e reflexões a respeito das relações entre direito e religião. Eu também gostaria de agradecer a todos os que estão, né, participando desse seminário, estão me ouvindo, né? Agradeço pela paciência, pela indulgência, e já me antecipo que se houver algum ruído de criança, de cachorro ou de, enfim, carro, é porque nós estamos em ambiente domiciliar e, né, nem sempre o silêncio é possível, mas vou fazer de tudo para manter só a minha voz aqui do meu, né, vindo do meu microfone. Então, eu me propus a falar um pouco sobre as minhas experiências de pesquisa, né, a respeito da possibilidade de análise, possibilidade de compreensão do fenômeno jurídico através da religião. E nessa fala, eu gostaria, antes de tudo, antes do que propor algum tipo de análise ou propor algum tipo de postulado ou qualquer outra coisa, muito mais testificar ou, né, testemunhar a vocês o meu itinerário de pesquisa, nesse campo, que para mim é muito profícuo e fascinante, que são as relações entre o direito e religião. E nessa descrição desse itinerário, talvez, né, gerar algum tipo de afinidade com vocês. E algum tipo de inquietação, algum tipo de provocação, né, em quem me ouve, no caso. Então, eu começo dizendo que, desde o início da minha trajetória no direito, da graduação e tal, eu já me pegava inquieto a respeito da tentativa de compreensão do que havia de jurídico no religioso, ou seja, do conteúdo jurídico das experiências religiosas, né? Leitura dos textos do Antigo Testamento, do Novo Testamento, né? Leitura de alguns outros textos religiosos que evocavam em mim uma similaridade muito grande, uma proximidade muito grande com o que eu aprendia na graduação em termos jurídicos. Então, sempre fui, de alguma forma, movido e motivado a tentar entender o que havia de jurídico na experiência religiosa, ou seja, né, o que da experiência religiosa poderia ser, de alguma forma, relatado em termos, ou, né, compreendido em termos jurídicos. Para além das relações atuais entre direito e religião, entre o lugar da religião no ordenamento jurídico, né, e todas as ideias de laicidade, tolerância, liberdade que isso evoca, eu comecei a voltar um pouco mais para o lado histórico, para a pesquisa histórica, né, verificando em marcos históricos determinados quais seriam, né, essas interfaces entre direito e religião a partir da experiência religiosa. Então, eu me ative, sobretudo, a dois elementos, digamos assim, duas realidades históricas específicas, e me aprofundei um pouco mais a respeito delas ao longo, né, das pesquisas que eu comecei a elaborar, ainda de forma muito incipiente, muito primária, em sede de graduação. Me ative aos episódios do Antigo Testamento e aos episódios da Reforma, porque a Reforma Protestante sempre foi um episódio histórico ou um fenômeno histórico que me chamou muita atenção por conta da ruptura que ela promoveu no sistema religioso, né, da época. Então, a partir daí, comecei a estudar
pelo prisma da história, né, de uma pesquisa histórica, esses elementos, e percebi que precisava de marcos teóricos mais interessantes, e não só marcos teóricos jurídicos, porque os textos que analisavam a religião pelo prisma jurídico, na minha opinião, pareciam um tanto incompletos do ponto de vista epistemológico, do ponto de vista metodológico, porque faziam, na maioria das vezes, pelo menos do ponto de vista histórico, faziam analogias muito simplistas, na minha opinião, a respeito das permanências do histórico, do jurídico no religioso e vice-versa. Então, eu percebi que, para entender melhor a interface entre direito e religião, era necessário, antes de entender o que havia de jurídico na experiência religiosa, eu precisava entender exatamente a experiência religiosa enquanto tal. Né? Para que, a partir da compreensão total da experiência religiosa, ou das experiências religiosas, quaisquer que sejam elas, se pudesse tirar, de alguma forma, a juridicidade, né, desses episódios. Então, eu fui pesquisar a essência não, mas a dinâmica, digamos assim, do fenômeno religioso. E nessa pesquisa eu elegi uma combinação de marcos teóricos, digamos assim, se isso é possível até, mas uma sucessão quase que também histórica de uma reflexão teórica a respeito da própria compreensão do fenômeno religioso, que envolveu 3 autores fundamentais, que são fundamentais para o estudo das religiões até hoje, né? Eu me ative na reflexão que o Rudolf Otto elaborou sobre a própria figura, sobre a própria ideia do sagrado, na obra O Sagrado, né, o Santo, o Lo Santo, né, em tradução para o espanhol e para o português, em que ele dizia exatamente isso, que a compreensão da religião requer a imersão do pesquisador ou daquele que se debruça para entender o fenômeno religioso nas próprias categorias, nos elementos próprios da religião, né? Numa tentativa de não se colocar para o fenômeno religioso como um observador externo tentando enxergar de forma distante a figura religiosa, o elemento religioso, mas que isso deveria ser estabelecido a partir de ele dizia, né, de uma imersão violenta na compreensão do sagrado. Ou seja, a gente seria necessário analisar a religião pelo que ela tem exatamente de simbólico, irracional, das próprias categorias operacionais da experiência religiosa, né? Esse ponto é um ponto bastante importante porque marca uma especificidade da análise que me agradou bastante, né? E prosseguindo na busca de análise sobre o fenômeno religioso, eu encontrei naturalmente a figura e a obra do Mircea Eliade, que, comentando a própria reflexão de Rudolf Otto, na minha opinião, subiu um degrau a mais acima da escada metodológica, dizendo que não era simplesmente a análise do que havia de santo, do elemento sagrado especificamente no âmbito da experiência religiosa, mas sim da análise desses elementos sagrados na dicotomia natural que ele promovia com o que não era sagrado, né? Aí a ideia que dá título também à obra fundamental do Eliade, o sagrado e o profano, ou seja, a religião, né, o movimento religioso, a dinâmica da religião, ela se estabeleceria entre as relações entre o que é sagrado e o que é sagrado, né? Para que, a partir das manifestações do sagrado, se criassem as diferenciações, né, religiosas daquilo que não vinha a ser sagrado. E essa digamos assim, especificidade, esse refino, digamos assim, em relação à ideia do Otto, é bastante interessante. Por quê? Porque se estabelece que uma diferenciação ao se estabelecer uma diferenciação entre o que é sagrado e o que não é sagrado, se estabelecem o quê? Naturalmente, categorias, regras, elementos normativos, né? E, ao mesmo tempo, prosseguindo nessa reflexão a respeito da essência da dinâmica religiosa, eu encontrei a figura de Roger Bastide,
um antropólogo, né, francês que também desempenhou trabalhos aqui no Brasil e tudo mais, e qualificou o sagrado de uma forma um pouco também diferente da que Otto fez. Mas não é em dicotomia com o profano, mas sim a partir da ideia de sagrado selvagem, né? O Bastide dizia em alguns de seus ensaios que a experiência do sagrado ela começa como uma selvageria, um movimento de ruptura, e no momento posterior ela começa a se institucionalizar, ou seja, o que surge enquanto dinâmica religiosa como um movimento de violência, de ruptura, de contestação até de movimentos anteriores, as manifestações do sagrado que surgem como algo, né, violento, misterioso, tremendo, num primeiro momento, assim o são, mas num segundo momento, perpassam por um esforço de institucionalização, ou seja, é necessário conter a selvageria do sagrado, né, para que se tenha sistematizado, ou se tenha sistematicamente, a delimitação do que é considerado, do que pode ser considerado sagrado e do que não pode ser considerado sagrado, do que por oposição ao sagrado vinha a ser profano. E aí eu percebi que essa dinâmica entre o sagrado e o profano, entre o sagrado selvagem e a institucionalização do sagrado, é uma dinâmica eminentemente jurídica. Porque a delimitação do que é sagrado ou não perpassa por uma criação de normas que estabelecem os comportamentos tidos como sagrados e os comportamentos, né, fora do espectro do sagrado. Então eu notei juridicidade, né, nessa experiência religiosa de institucionalizar o sagrado que surge nas diversas experiências religiosas ao longo do tempo, de maneira selvagem, contestadora, né, desafiadora da ordem religiosa até então colocada. Então, eu percebi que essa juridicidade, que esse esforço institucionalizante, era um esforço jurídico, né? Era um esforço no final das contas, um esforço de regulação de condutas, né? Um esforço de regulação de relações, né, pessoais, digamos assim. Então, de certa forma, eu fui de uma preocupação, de uma inquietação a respeito do elemento jurídico do religioso, né? Mas, ao mesmo tempo, em reação, passei a ver também o quê? A carga religiosa do que é jurídico, né? A carga religiosa, o quê? Os elementos religiosos do discurso jurídico. Porque nas experiências históricas que eu pesquisei, que eu me fixei, sobretudo a experiência da reforma calvinista, é possível notar que esse esforço de regulamentação do sagrado, né, isso se dá em outros momentos históricos também, mas eu me ative mais a ideia da questão da reforma calvinista como um exemplo. Esse esforço de regulamentação do sagrado é um esforço de regulamentação social. Isso ficou muito claro na reforma calvinista, né? Sobretudo porque a teologia de Calvino ela não pressupunha uma separação entre o que era sagrado e o que não era sagrado do ponto de vista da vida civil. A vida civil deveria ser uma vida sagrada, né? Deveria ser uma vida santificada. Então, o esforço de regulação do próprio fenômeno religioso para ideia ou para a experiência da reforma calvinista era um esforço simultâneo de regulamentação social, um esforço jurídico. E a partir daí eu comecei a perceber que havia mais semelhanças e mais proximidades e mais interfaces entre o direito e a religião do que meramente a tentativa de acomodação da experiência religiosa por regras de conduta nos ordenamentos jurídicos contemporâneos. Eu percebi que direito e religião estão, em tese, umbilicalmente entrelaçados. Não só nessa própria ideia de regulamentação, né, dos atos religiosos pelo direito, ou de juridicidade dos atos religiosos, ou enfim, mas principalmente pela própria organização, pela própria estruturação
desses dois fenômenos, digamos assim, da realidade humana, né? Então eu percebi que é possível, digamos assim, compreender o fenômeno jurídico através ou por meio de uma leitura que tenha como foco a dinâmica religiosa, né? Enfim, o direito apresenta muitas similitudes, para ficar numa primeira definição atemporal, com o fenômeno religioso, né? O fenômeno jurídico ele apresenta muitas similitudes para com o fenômeno religioso. Existem as que são mais visíveis, é claro, né? Mas existem também aquelas que são mais menos evidentes para um olhar um pouco mais superficial. É claro, nós temos muita identidade, muita similitude de liturgia, cerimonial, toda uma questão, né, simbólica, mas para além que fica evidente na dinâmica da prática forense de uma maneira geral, mas também nós temos no que diz respeito à própria, na ausência de outra palavra melhor, digamos assim, na própria estruturação do fenômeno jurídico, né? Digamos assim, a ligação, a dependência ou a interconexão entre direito e religião, ela é mais o direito e religião formam um amálgama mais denso e intrincado do que eu imagino que nossas teorias do direito hoje reconhecem, digamos assim, né? Porque em que pese o discurso ou a figura ou os elementos religiosos terem sempre povoado a própria reflexão teórica sobre o fenômeno jurídico, me parece que o esforço de secularização escanteou um pouco essas similitudes e que, na minha opinião, precisam ser recuperadas, restabelecidas, né? Então, a partir daí, eu comecei a perceber que a dinâmica do direito em si, a dinâmica do fenômeno jurídico em si, tem muito de religiosa, né? Tem muito de religiosa. Não necessariamente em toda a questão litúrgica, que, na minha opinião, a analogia é bastante nítida, né? Em toda a questão das vestimentas, dos enunciados realizativos, né? Das expressões realizativas, né? Dos atos, né? Dos atos litúrgicos entre si, né? Mesmo assim, mesmo se a gente abstraísse isso tudo, na própria linguagem jurídica há componentes religiosos muito evidentes. Na própria estruturação do fenômeno jurídico há componentes religiosos muito evidentes. Na própria ideia de lei, né, tal qual a gente lida com ela hoje, há elementos religiosos bastante evidentes, né? Enfim, tendo em vista essa constatação, digamos assim, eu passei a estudar, não mais no plano eminentemente histórico, mas mais um pouco no plano teórico em si, essa relação entre direito e religião. E aí fui pesquisar quem são os autores, né, os teóricos do direito, os filósofos do direito, que já se depararam com essas indagações e, de alguma forma, refletiram a ideia, né, das relações entre direito e religião. E a quantidade de teóricos que, sobretudo, até a primeira metade do século XX, fizeram essa analogia ou essa associação é bastante grande, né? É bastante interessante, né?
Então, a partir daí eu comecei revisitei a própria obra de Kelsen, naturalmente a obra de Carl Schmitt, e cheguei até o realismo jurídico escandinavo, digamos assim, que também já se debruçou sobre isso. Nessas pesquisas, que ainda são, de certa forma, ainda estão em progresso nas minhas atividades, eu tenho notado que há uma associação quase que total entre o que a gente tem como elemento da própria Constituição e do desenvolvimento do fenômeno jurídico, como também há uma associação bastante forte do discurso jurídico com o discurso religioso. E ainda uma associação, uma aproximação muito grande em termos instrumentais do fazer jurídico com o fazer religioso, né? Operacionais, digamos assim, né? E aí eu comecei a entender um pouco isso mais, de forma mais, digamos assim, pormenorizada. Começando com a ideia de lei, né? A nossa ideia de lei é uma ideia religiosa, na minha opinião, né? Dito assim, de plano. Claro, nem todo mundo concorda com isso, mas, para mim, a nossa ideia de lei, a ideia que nós temos como do conceito, da estrutura, da arquitetura do ordenamento jurídico, hoje, na minha opinião, decorre de uma ideia religiosa muito bem situada no tempo e no espaço, que é a lei mosaica, né? O direito, pela primeira vez, estabelecido como um ato de vontade, um ato que decorre da vontade de uma autoridade. Claro, na lei mosaica, a autoridade era uma autoridade metafísica, divina, mas esse conceito chega até nós, né? Esse conceito chega até nós com a sua estrutura bastante preservada. Hoje o direito é para nós ainda um ato de vontade, né? Num panorama, ainda que num panorama pós-positivista, um ato de vontade essa que decorre de quem pode ter a vontade, da autoridade que pode impor, digamos assim, o que deve ser seguido. Mas não é só a ideia de lei, né? A organização prática do direito também tem tributários muito nítidos no âmbito da religião. A cena dos tribunais é uma cena religiosa, né? A cena dos tribunais é uma cena religiosa, certo? Nós temos quase que um culto religioso no momento, ou na dinâmica do julgamento, ou do fazer judiciário, né? O fazer judiciário, assim como o fazer religioso, é um fazer litúrgico, é um fazer cerimonial, e é um fazer baseado exatamente em quê? No enunciado de expressões realizativas que, assim como na religião, tem a capacidade, pelo menos discursiva, de criar ou de descriar realidades, de modificar realidades, né? Dou um exemplo. Quando um juiz declara a nulidade de uma determinada cláusula de um contrato, ele declara que aquela cláusula que vigia não deveria viger desde o início do contrato. Ele, por meio de uma declaração, de uma expressão, de um enunciado, ele transforma a realidade, né? Da mesma forma que, saindo um pouco do judicial, mas ainda na ideia do fazer jurídico, um juiz de paz ou um cartorário, né, um oficial de registro que declara, né, que realiza um casamento, ele tem uma expressão realizativa descrita no próprio Código Civil que ele tem que enunciar. Se ele não enuncia, em tese, não há o ato, né? Além de todos os outros requisitos simbólicos
de todos os outros requisitos simbólicos que um casamento, por exemplo, tem que ter. Então, o fazer da justiça, de maneira geral, é um fazer religioso, porque se fundamenta ou se espelha nos próprios elementos da experiência da dinâmica das religiões, né? Então, ao mesmo tempo que nós temos uma ideia de lei que é bastante tributária da religião, nós temos um itinerário cerimonial que tem tudo a ver com a religião, né? Mas também não é só isso, na minha opinião, né? A própria operabilidade do direito se dá, na minha visão, na minha pesquisa, a partir de comandos que são religiosos. Ou seja, comandos que descendem em maior ou menor grau da mesma ideia de experiência religiosa que se tem, né? A atuação de um magistrado, o ofício judicante, é um ofício que opera a partir de comandos ou a partir de coordenadas que são nitidamente religiosas. Por quê? Vamos pegar um outro exemplo. Um juiz, quando... O mesmo exemplo que eu dei antigamente. O juiz, quando declara a nulidade de uma cláusula contratual. A operação que ele faz é uma operação que, de tão religiosa, chega quase a ser mágica, né? Do ponto de vista da compreensão do que acontece ali naquele momento do processo, né? O juiz, ele viaja no tempo para chegar no momento em que o contrato foi celebrado, para verificar se naquele momento haviam as condições de validade da celebração do contrato no que diz respeito àquela cláusula. Em verificando que elas não ocorrem, ele declara que elas não ocorrem, e ao declarar que elas não ocorrem, ele retira aquela cláusula do plano da validade jurídica, né? Ou seja, ele mudou a realidade pretérita até, né? Só que, ao mesmo tempo, ele tem que lidar com tudo aquilo que aconteceu durante o período que a cláusula vigeu e que não poderia ter vigido. Então, ele tem uma operação metodológica, digamos assim, que, do ponto de vista da racionalidade, não encontra muito respaldo, na minha opinião, né? Claro, a gente consegue entender tudo que acontece, mas se a gente for levar em conta exatamente o que é essa operação, né, do ofício judicante, a gente vê que ele mexe com palavras, e essas palavras criam e descriam a realidade. E o ofício ainda deve abarcar tudo o que ocorreu e, em tese, não poderia ter ocorrido. Eu brinco até com os alunos, com o pessoal que participa do grupo de estudos, que, na verdade, é quase uma operação como se fosse um de volta para o futuro. Assim. Se vai no passado, se muda o passado, e a mudança do passado automaticamente muda o presente, e isso tudo tem que ser equalizado no âmbito do processo. Isso não é uma operação meramente racional, até porque não ocorre no plano concreto, ocorre no plano do discurso, ocorre no plano do enunciado, ocorre no plano da prática discursiva em si. E quando eu percebi essa especificidade, eu comecei a pesquisar outros autores que já tinham tido, em maior ou menor grau, esse tipo de ideia, né? E aí cheguei na pesquisa sobre na reflexão que os realistas escandinavos fizeram. E a pesquisa dos realistas, sobretudo do Axel Hagestrom, né, que apresenta dados bastante interessantes, apresenta, né, reflexões bastante interessantes a respeito da própria ideia do direito romano e da tributação direta, que o direito romano em si tinha dos elementos religiosos, né? Eles, em maior ou menor medida, se estabelece, né, os escandinavos, os realistas escandinavos estabelecem que o direito romano nada mais era do que a religião romana estabelecida numa metodologia um pouco mais pragmática. Mas não havia dissociação entre direito e religião, entre o jus civilis, né, o direito civil, e a própria ideia de religião. Até porque o direito civil romano, o jus civilis, era basicamente estabelecido a partir de
de enunciados e de, né, recitais que deveriam ser estabelecidos, né, para que os negócios tivessem validade. E ele admitia até mesmo o lance a elaboração de enunciados até como sortilégios para que propriedades mudassem de titular e coisas do gênero. Então, eu verifico na minha pesquisa, né, e já parto para a minha conclusão, porque basicamente é só tenho mais a minha finalidade, a finalidade de compartilhar com vocês essas minhas compreensões que eu ainda estou, digamos assim, desenvolvendo. A partir de toda essa ideia, todos esses elementos, digamos assim, simbólicos e cerimoniais e litúrgicos e operacionais e linguísticos, né, e conceituais que o direito tem de bastante parecido, ou de bastante similar, ou até mesmo de bastante travestido de religioso, denotam, digamos assim, a partir dessa constatação, fica evidente, na minha opinião, a necessidade de ajustar as teorias do direito contemporâneas a essas experiências que foram, digamos assim, suprimidas do âmbito teórico do direito. Né? Em certo momento veio a secularização e parece que hoje nós fazemos ciência jurídica quando muito dos pressupostos da nossa ciência jurídica são pressupostos que decorrem de elementos que não são tão científicos assim, né? Então, enfim, basicamente eram essas as questões que eu gostaria de estabelecer com vocês, né, dentro de um tempo razoável para não cansar ninguém com a minha fala, mas a priori eu gostaria de levantar aqui essa possibilidade, ou seja, nós podemos analisar o direito a partir da religião, porque o direito, em certa medida, ele é uma religião. Né? É claro, nós temos toda uma ideia de racionalidade, uma ideia de coerência, uma ideia de imanência, da qual a gente hoje não jamais se afastaria. Mas a operacionalização de todo esse universo jurídico que nós temos encontra muito mais similitudes e instrumentalidades no âmbito do discurso religioso do que a gente quer admitir hoje enquanto supostos cientistas secularizados, racionalizantes do direito enquanto objeto de pesquisa e de reflexão. Então, é nesse sentido que eu concluo por aqui, já chegando no tempo razoável que imaginei que eu deveria falar, no sentido de que é possível, sim, estabelecer uma compreensão do direito a partir do fenômeno religioso, justamente porque, em certa medida, direito é religião, direito é arte, é religião, né? E, enfim, inclusive quando nós olhamos hoje para o nosso ordenamento e para o lugar da religião no nosso ordenamento, talvez uma abordagem que tenha em conta, de forma bastante desdramatizada, é claro, né, sem proselitismo, sem tentativas de pregação no âmbito religioso, no âmbito jurídico, sem tentativas de teologização valorativa do âmbito jurídico, são bastante interessantes porque nos permitem analisar, ou na minha opinião, nos permitem entender, né, de forma um pouco mais profunda onde está, digamos assim, ou o que vem a ser efetivamente o fenômeno jurídico. E era isso que eu tinha a dizer. Eu agradeço bastante mais uma vez ao professor Rodrigo e a todo o pessoal do CEDIRE pela acolhida, pela oportunidade, e me coloco à disposição para a resposta das perguntas que me forem feitas agora por vídeo e também pelas perguntas que eu vi que estão acontecendo aqui no chat. Muito obrigado, professor. Eu devolvo a palavra à mesa. Muito obrigado, professor.
pela brilhante exposição. Daremos início agora ao momento das perguntas. Lerei cerca de 3 perguntas que os ouvintes deixaram no chat para que o senhor possa respondê-las. Tá bom? Vamos lá. Professor Caetano, quais bibliografias ou autores que o senhor indica para quem está começando a estudar sobre essa relação do direito com a religião? Quem perguntou foi a Luana e Lilian. Nesse mesmo sentido, há alguma obra específica de intercâmbio entre o direito penal ou criminologia e religião? Quem pergunta também é o Gabriel Carvalho. Outra pergunta é ao pesquisador, o professor, ao pesquisar esses temas na Universidade Federal de Santa Catarina, entre direito e religião, houve resistência, seja na seleção, na orientação, periódicos, ou a pesquisa foi aceita de maneira mais tranquila? Quem pergunta é o Vitor Ávila. E por último, aproveitando que o senhor citou a lei mosaica, professor, e entendendo uma característica peculiar do povo de Israel, o profetismo, quando a expressão de fé atingia e questionava diretamente o representante do Estado à época, na sua opinião, como hoje os elementos e pensamentos religiosos podem ganhar espaço perante o Estado laico que vivemos? São essas as perguntas, professor. Ok. Excelentes perguntas. Vou tentar responder pela ordem, né? Que autores eu indico? Eu indico basicamente esses 3 autores que eu falei que são os meus, que começam como, né, são os meus marcos teóricos iniciais. Rudolf Otto, Mircea, né, em português transliterado, Eliade e Roger Bastide. Esses são os autores que, na minha opinião, me permitiram compreender da forma que eu achei mais adequada a relação, o fenômeno religioso em si. Sobre as relações entre direito e religião, do ponto de vista teórico, eu não teria para indicar nenhum livro específico, monográfico nesse sentido, né? Eu indicaria, puxando a sardinha um pouco para minha brasa, um artigo que eu tenho publicado na revista Sequência da pós-graduação daqui da Universidade Federal de Santa Catarina, que tem exatamente o título dessa palestra, as possibilidades de análise do fenômeno religioso a partir da religião. Eu vou mandar o link para o pessoal do CEDIR para depois eles disseminarem, né? Enfim, e ali há algumas fontes com as quais eu dialogo. Mas do ponto de vista das relações entre direito e religião, há muitas reflexões difusas, né? Um livro, e aí já entrando na segunda pergunta também, um livro que eu acho bastante interessante como uma tentativa de entendimento do lugar do religioso no jurídico. É um livro histórico, digamos assim, um livro de metodologia histórica de um professor da Universidade de Bolonha chamado Paulo Prodi, intitulado Uma História da Justiça. Esse livro é bastante interessante, é muito interessante do ponto de vista da verificação das relações entre religião e direito de uma maneira específica, como também é muito interessante porque estabelece a relação entre pecado e crime. Né? Então, no âmbito da teoria do direito, não da própria criminologia mais sociológica, mas no âmbito da criminologia que tende a ser mais sociológica, mas no âmbito da teoria do direito, é bastante interessante ver a associação ou a reflexão que o Paulo Prodi faz a respeito da relação entre pecado e crime, né? A amartiologia e o direito penal, digamos assim, né? A teologia do pecado e o direito penal. Eu indicaria esse livro como uma grande obra inicial de análise entre o direito e religião. Existem outras obras, né, nas quais as quais podem ser indicadas também, mas a leitura ela precisa ser um pouco mais atenciosa, digamos assim, porque essas ideias estão nas entrelinhas. Eu indicaria Linguagem Jurídica e Realidade, de um autor escandinavo, realista escandinavo, que é um livrinho fininho, chamado Carl Oliver Krona, Linguagem Jurídica e Realidade, bastante interessante para mostrar
essa ideia da relação entre direito e religião, direito e magia, como às vezes eles falam, direito e metafísica, por aí. Indicaria também a obra Teologia Política, do Carl Schmitt, que é uma obra fundamental quando se trata desses assuntos. É claro, com toda a carga, toda a responsabilidade histórica que essa obra teve, né? Mas a leitura dela, enquanto marco histórico também para a compreensão das ideias entre direito e religião, também é bastante interessante. Eu indicaria ainda uma obra do professor Ari Marcelo Solon, da Universidade Federal de São Paulo, chamada Dever Jurídico e Teoria Realista do Direito, onde ele faz essa explicação, né? E eu também indicaria uma obra do Kelsen, que eu estou tentando lembrar o nome aqui, que não é muito estabelecida, não é muito conhecida entre nós, que somos, né, quase que fiéis da teoria pura do direito, mas uma obra dele chamada, se não me engano, Deus e o Estado, em que ele traça um embate bastante interessante, Deus e Estado, né? Do próprio Kelsen, que estabelece uma relação bastante interessante entre os conceitos teológicos e os conceitos da teoria do direito. Então, basicamente, esse seria um mix assim, de obras iniciais que poderiam direcionar, ou poderiam dar algum tipo de ideia ou dar algum tipo de compreensão desse estado da arte, né? Sobre a pesquisa na UFSC, né, se houve resistência ou não, eu não encontrei declaradamente nenhuma resistência. É claro que eu já ouvi, digamos assim, né, um certo ceticismo, uma certa incredulidade, às vezes até um certo deboche de alguns colegas, digamos assim, mas eu acredito isso muito mais a um erro de compreensão do que vem a ser a minha ideia de associar direito e religião, do que propriamente a uma represália pura e simples, né? Porque eu reconheço que a simples ideia, a simples fala num ambiente inóspito ou num ambiente em que isso não é conhecido, da tentativa de associação de direito e religião, dá muito uma ideia de proselitismo, uma ideia de pregação, uma ideia de defesa de valores religiosos por meio do direito, que não é absolutamente o que eu pretendo fazer. Na verdade, o que eu pesquise, que eu pretendo seguir pesquisando, é justamente a compreensão do fenômeno, sem a necessidade ou sem a mínima vontade de realizar nenhum tipo de proselitismo ou de defesa teológica da juridicidade de tal ideia. Então eu vejo que quando os colegas no primeiro momento debocham um pouco, falando você vai estudar a força normativa do Pai Nosso, tal, esse tipo de coisa, e aí eu explico para eles o que a acolhida é até bastante boa e o pessoal se sente bastante instigado, né? Mas eu reconheço que talvez essa primeira impressão não muito boa se deva justamente a uma falta de uma definição melhor do que eu faço, e aí com a ideia de simplesmente essas associações dos dois conceitos muito vagos que são direito e religião. Mas, a priori, eu pesquiso com tranquilidade. A minha disciplina, ela teve a primeira edição no trimestre, no ano passado, ela teve um número razoável de alunos matriculados e de alunos ouvintes, de pessoas até de outros cursos. O grupo de estudos que eu mantive, o módulo do grupo de estudos que eu mantive também no ano passado, teve uma frequência interessante, e a priori, não encontro nenhuma resistência com relação a isso. E, por fim, a última pergunta, né? Vou até lê-la aqui novamente para verificar exatamente qual é a indagação. Aproveitando que o senhor citou a lei mosaica, professor, e entendendo uma característica peculiar do povo de Israel, o profetismo, quando a expressão de fé atingir questionava diretamente o representante do Estado à época, na sua opinião, como hoje os elementos e pensamentos religiosos podem ganhar espaço perante o Estado laico que vivemos?
Bem, eu não sei se eu sou a pessoa mais adequada para responder essa pergunta, porque os estudos entre laicidade e tolerância religiosa não ocupam a minha pesquisa nesse momento. Então, obviamente, não vou me furtar a dar a minha opinião a respeito disso, mas penso que até mesmo o professor Rodrigo e o pessoal do CEDIRI têm bastante mais, digamos assim, qualificação para responder do que eu nesse sentido. Mas eu vejo que, uma vez que o Estado é laico, ele deve ser, né, dentro das várias acepções do conceito de laicismo, de laicidade, e de todo o espectro que nós temos entre a proscrição e a confessionalidade, entre a repúdio e a confessionalidade, enfim, eu imagino que o Estado, o pensamento religioso, ele pode ter o seu lugar dentro de uma ideia de tolerância, obviamente, de liberdade, de tolerância, efetivamente, e desde que ele não seja utilizado em tons de proselitismo político, né? Eu entendo que não há espaço hoje para proselitismo político a partir de elementos, de elementos religiosos. O espaço da religião hoje no Estado laico é o espaço da tolerância, da convivência, do respeito mútuo, né? E da separação, obviamente, entre igreja e Estado, né? Há a tentativa de associar conceitos religiosos com conceitos políticos, embora também seja algo bastante evidente no âmbito histórico, precisa levar em conta toda essa pluralidade de outras movimentações religiosas que são possíveis no Brasil. É claro, nós temos uma matriz religiosa bastante identificada, mas há outros elementos, outros movimentos religiosos que não são efetivamente pertencentes a essa matriz e merecem igual respeito, de modo que não acredito que os pensamentos religiosos possam ganhar espaço como, né, efeito de proselitismo, mas sim como elementos de um debate pautado pela tolerância, pautado pelo respeito mútuo e pautado pela ideia de que o Estado não toma partido, ou deve tomar cada vez menos partido religioso de cada uma dessas ideias. Enfim, não sei se eu respondi, mas a minha ideia basicamente é essa. Há uma última pergunta aqui, não sei se eu posso responder, se temos tempo ainda. Fique à vontade, professor. Então, eu respondo. A Lilian pergunta, né, Dr. Caetano, uma pessoa que professa determinada crença religiosa pode ser um pesquisador imparcial sobre o tema da liberdade religiosa? A minha resposta é não, não pode. Mas não porque o sujeito é religioso, mas é porque eu não acredito na imparcialidade da pesquisa, né? A gente pode tentar se manter o mais imparcial possível, mas não há a neutralidade é uma quimera, uma falácia, né? Então eu digo o seguinte: não é porque eu sou ou eu tenho, né, profissões de fé que eu vou deixar de pesquisar o fenômeno religioso por medo de ser imparcial. Mas eu acho que, em sabendo que eu tenho, eu, pesquisador, né, genérico, tenho uma determinada crença, eu tenho que redobrar os meus cuidados para não deixar que essa crença, para não deixar que esses elementos de profissão de fé, esses elementos que não são efetivamente cognitivos do ponto de vista do método, né, que são elementos de convicção pessoal, elementos de experiências, né, sociais, pessoais, místicas e tudo mais, direcionem o mínimo possível as minhas concepções e as minhas conclusões. Eu entendo que se o pesquisador da liberdade religiosa é um religioso, ele deve redobrar por conta própria a cautela para não deixar, ou para impedir, ou para tentar minorar, mitigar os impactos que as suas concepções religiosas podem promover na sua obra, no seu trabalho de pesquisa. E, enfim, eu tenho comigo, né, e justamente porque estamos no âmbito do direito, estamos no mundo do direito, que nós temos uma ideia muito, às vezes, muito complicada do que vinha a ser a pesquisa jurídica,
né? Nós somos treinados na faculdade para sermos práticos, para sermos advogados, né? Juízes, membros de Ministério Público e as outras categorias das profissões afetas ao mundo jurídico. E esse treino ele é baseado, né, sobretudo na ideia do discurso jurídico, do discurso do convencimento, do discurso do discurso argumentativo. E não raro, juristas que se propõem a fazer pesquisa, em vez de tentar se despir dessa persona jurista, tentam, muito pelo contrário, trazer o método argumentativo para dentro da ideia para a epistemologia da própria pesquisa. Então, a gente muitas vezes tem petições em forma de artigo, né? Pessoas que já sabem o que querem, já sabem onde querem chegar, já tem, né? A pesquisa basicamente é só uma encheção de linguiça para que ele possa estabelecer as conclusões que ele quer. E, na verdade, eu penso que não. O pesquisador, sobretudo do tema, de temas que afetam a religião, porque isso envolve questões muito caras, pessoalmente muito caras, como crença, como, né, experiências pessoais místicas, e sensoriais e místicas até, ele deve redobrar a atenção para que ele não se veja como um advogado travestido de pesquisador, para que ele efetivamente, né, lógico, tenha rigor científico, entre aspas, e tente detectar até que ponto ele está pesquisando, ele está, né, investigando, e até que ponto ele está pregando, ele está defendendo. Né? Um professor meu do ensino médio me dizia uma coisa muito interessante. Ele dizia que o sujeito que sabe onde quer chegar, ele não está pesquisando. Né? Se você sabe o que você quer, onde você quer chegar, você não está pesquisando. O pesquisador ele tem mais ou menos uma ideia, uma hipótese do que fazer, mas pode ser que ele não chegue nela. Então, tem que haver essa humildade, que quem consegue fazer isso é só a pessoa consigo mesma, digamos assim, né? Para que ela não coloque as convicções religiosas, os elementos de proselitismo religioso que ela pode professar na frente do rigor metodológico que ela deve ter. Acho que é isso. Não sei se temos mais alguma pergunta. Acredito que seja isso mesmo, professor. Muito obrigado pelas respostas, muito obrigado também ao pessoal que mandou as perguntas, muito obrigado pela participação de vocês. Gostaria agora de passar a palavra ao professor Rodrigo para que ele possa proferir algumas considerações finais. Uma palavra, professor. Obrigado, Victor. Bem, eu só quero agradecer mais uma vez ao Caetano por ter aceito esse convite, né, nos brindado aí com uma palestra tão instigante, né, sobre um tema muito relevante, né? Penso que essa leitura que o professor se coloca a fazer bem, ela revela um aspecto do direito que muitas vezes nós não nos atentamos a ele, né? Vemos que muitos dos institutos jurídicos, alguns deles são mais claros, né? Uma origem religiosa, a secularização de determinada lei canônica, né? Que é incorporada nos códigos civis, né? No Código Penal, entre outros, mas essa leitura mais aprofundada, né? Dos sentidos, dos significados dos institutos jurídicos, nessa perspectiva religiosa, teológica, né? Então, penso que é muito rica e inovadora também, né? Talvez um caminho quase que inverso, né? De uma tentativa de secularização da religião, né? Numa teologia política, para um reencontro, né? do direito com as suas origens, né? Com seus sentidos mais profundos, né? Como o professor próprio coloca, o direito como uma religião, né? Então, isso é bem interessante. Então, eu estou aqui curioso pelos resultados dessa pesquisa, né? Pelas publicações,
e certamente nós ficaremos aí na espera, todos nós, né, todos os participantes aqui. Então, o nosso tempo já está no finalzinho. Eu quero mesmo só fazer esse agradecimento em nome do CEDIRE e deixando o convite para o professor Caetano posteriormente vir à UFO presencialmente, né? Além da integração como pesquisador no CEDIRE também, mas a vinda presencial aqui a Uberlândia no futuro, né? Para nós termos uma conversa com mais tempo, né? Agradeço também a todos que estão nos ouvindo aí pelo streaming. Essa gravação também vai ser disponibilizada posteriormente a todos os interessados, provavelmente pelo nosso canal do YouTube. Vitor, te devolvo a palavra. O professor Caetano talvez queira falar mais alguma coisa também. Fique à vontade. Eu só reitero os meus agradecimentos. Para mim foi um momento muito agradável, né, poder falar sobre o que eu pesquiso, poder compartilhar as minhas pesquisas com um auditório qualificado e interessado é sempre um prazer, né? E eu, enfim, só agradeço. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado, professor Caetano. Muito obrigado, professor Rodrigo. Então, assim, nós encerramos o nosso seminário As Possibilidades de uma Leitura do Fenômeno Jurídico a partir da Religião. Somos muito gratos a todos pela presença e interesse. Agradecemos mais uma vez ao professor Caetano Dias Correia por ter gentilmente aceito o nosso convite e nos proporcionado um excelente seminário. E a todos os membros da comissão organizadora pelo importante trabalho realizado. Muito obrigado a todos e tenham todos e todas uma boa tarde.